Porque, irmãos, é tempo de gritar. É tempo de nós gritarmos por tudo aquilo que é verdadeiro, por tudo aquilo que tem boa fama. É tempo de nós gritarmos e levantarmos a bandeira que é o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é verdadeiramente isso, e é sobre isso que a carta de Gálatas fala. Nós vimos aqui que Gálatas foi escrita por Paulo, porque Paulo havia, feito tantas coisas e dado o evangelho para aquela região da Galácia, e todas aquelas igrejas tinham recebido aquilo que Paulo entregou e recebeu do Senhor. É a mesma coisa, irmãos, que você receber um enorme presente que você jamais teria a condição de comprar. Talvez um carro super caro, ou uma casa, você fala assim, nossa, eu nunca vou conseguir. Mas quem te deu o presente estava, ou pode vir e falar assim, olha, eu vou te dar esse presente se você fizer isso e isso e isso toda vez. Qualquer coisinha que você sair fora, eu vou te tomar o presente. Ou seja, existem irmãos, e são esses irmãos que Paulo grita contra, e é esse grito que deve estar dentro do nosso coração todos os dias, porque nós estamos vivendo tempos semelhantes ao tempo de Paulo, onde irmãos da igreja, lideranças, têm oprimido o povo de Deus com coisas que não fazem parte do evangelho de Jesus Cristo. Por isso Paulo está gritando nessa carta, escrevendo, olha, quem foi que mexeu com a cabeça de vocês? Quem foi que disse que o presente de Jesus, que a boa nova de Jesus, ela é condicionada ao que você faz? Quem foi que te disse que se você der 3 pulinhos, ir para a direita e para a esquerda, você vai garantir a sua salvação? Quem foi que disse que vocês têm que viver debaixo de uma opressão, de um conjunto de regras para serem salvos? Quem foi que disse? Esse é o grito de Paulo nessa carta, quando os irmãos, os nossos irmãos daquela época, da região da Galáxia, lá, estavam justamente ouvindo líderes que vieram lá de Jerusalém e diziam que estavam falando em nome dos apóstolos, em nome de Pedro, Tiago, João, que estavam falando em nome das autoridades, dizendo que se você não se comportasse, se não houvesse preceitos daquela religião judaica, se você não se circuncidasse, a salvação não era performada, você não estava plenamente salvo. E é a mesma coisa que você viver debaixo de um jugo a partir de um presente. Ou seja, alguém te dá um carro e fala assim, não, é um presente. Mas diz assim, olha, se você passar de 50 por hora, o carro apita. E toca lá no meu celular. Se você fizer isso, aquilo, olha, para você ter esse carro, você só pode vestir terno e gravata. Para você ter esse carro, você tem que fazer isso e aquilo, porque se você fizer isso, esse carro vai te levar para o sucesso. Irmãos, quem vai querer um presente desse? Ninguém. Porque tudo aquilo que nos oprime, por mais que seja aquilo que eu gostaria de ter, no final, tem gosto amargo. E o que Paulo nos ensina em Gálatas é justamente o grito da liberdade. O grito da liberdade. Eu já estou há muitos anos na igreja. Eu fui salvo em 3 de dezembro de 1999, nesse lugar aqui. Eu me lembro muito bem. E eu tenho muitas recordações de momentos que eu fui meio que oprimido para viver
formas religiosas que, de fato, a Bíblia nunca nos pediu. E uma das coisas que eu quero falar hoje é sobre a liberdade na unidade. Nós vamos ver hoje os versos 1 a 10 de Gálatas 2. E vamos ver aquilo que Paulo está falando sobre a liberdade. E aquilo que Paulo vai falar sobre a unidade. Gálatas 2, de 1 a 10. Diz que 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, ou aos gentios, assim como a Pedro aos circuncisos, ou aos judeus. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolos aos judeus, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Senhor, essa é a tua palavra. Nessa hora, nós estamos aqui pela tua graça. Pedimos, Pai, que o poder do Senhor, o Espírito Santo, nos encha de graça, de favor, e que eu possa expor com fidelidade ela para os meus irmãos, e que o Senhor alcance cada coração, transformando a nossa vida em nome de Jesus. E todo mundo que crê, diga amém. Paulo aqui diz que 14 anos depois, no capítulo 1, é claro que ele disse que 3 anos após ele ter sido salvo, ele esteve com Pedro rapidamente. E ele diz que a partir desse encontro, 14 anos depois, por uma revelação que a gente não sabe qual é, Paulo volta a Jerusalém. Antes de tudo, eu quero te dar um pouco daquilo que estava acontecendo. Esse encontro que Paulo tem não é o encontro de Atos 15, o concílio de Jerusalém, aonde Paulo retorna a Jerusalém, depois desse encontro que eu creio que em Atos 11, onde Paulo e Barnabé foram levar donativos à igreja de Jerusalém. Irmãos, a igreja dos judeus era pobre. E os gentios que estavam sendo salvos, por intermédio de Paulo e Barnabé, estavam doando, ofertando para ajudar os irmãos judeus. E pense bem, a ação de Barnabé e Paulo é totalmente contrária à ação desses falsos irmãos que saíram da igreja de Jerusalém, judeus, para os gentios que somos nós. Se você não tem sangue judeu, você é um gentio. É todo o povo que não é judeu por nascimento ou por qualquer outra coisa. Nós, então,
fomos salvos pela graça, pela justificação, pela fé. Fomos salvos porque cremos na mensagem do Evangelho que Paulo anunciou a esses irmãos e pela graça nós somos salvos. A fé, a confiança que esses irmãos colocaram na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, os trouxe a paz, a liberdade que agora falsos irmãos vieram tentar roubar. E é isso que o texto está dizendo, porque ele diz que falsos irmãos infiltraram-se para espionar a liberdade que temos. Sabe por quê, irmão? Todo problema nosso é essa linha tênue, essa coisa que está de um lado a religião e do outro lado a liberdade do Evangelho. Muitas vezes nós estamos confundindo as coisas. E esses irmãos que são ditos por Paulo como falsos, eles estavam rodando as igrejas da Galácia, dizendo que para completar a sua salvação, você tinha que obedecer preceitos do judaísmo, principalmente a circuncisão. Porque se eles não obedecessem, a salvação não estava completa, a bênção não era completa. Eles estavam, de alguma forma, aquém daquilo que Cristo tinha feito, porque eles tinham que cooperar, ou seja, fazer por merecer a salvação. E uma das coisas que nós temos que entender, que o grito desse texto é justamente o grito que nós temos que dar todas as vezes que as obras ou que o nosso mérito é dito como algo que interfere na nossa salvação. Porque se você acha, se você entende que você pode cooperar com Deus para que Ele te salve, você está ferindo, primeiramente, aquilo que o pecado fez com a gente. Paulo, em outra carta, diz que nós estamos mortos. Morto fala, gente? Não. Morto escolhe? Não. Morto pensa? Não. O que morto faz? Morto fede. E ponto final. Ou seja, esses irmãos estavam dizendo, olha, para que você seja salvo de fato, você tem que obedecer um conjunto de regras. E eu não sei você, mas eu me lembro muitas vezes de coisas que eu aprendi. De que se eu lesse a Bíblia todo dia, orasse todo dia, se eu não mentisse, ou qualquer errozinho que eu fizer, como se Deus virasse, que Ele mudasse de um pai de amor para um ser furioso. Como se qualquer brechinha que eu desse, eu fosse perder o presente de Deus para mim. E Paulo estava bravo porque esses irmãos foram levados por essa lorota. Eles foram levados por coisas que eram totalmente parte de uma religião do judaísmo que não tinha nada a ver com eles, que grande parte da lei Cristo havia cumprido na sua morte. Cristo havia de fato deixado e cumprido aquilo na sua vida. E eles então trazem de volta o peso da lei. Mais para frente nós vamos ver que Paulo explica o porquê da lei. Mas todo mundo tem essa dúvida, não é verdade? Ou seja, no Antigo Testamento as pessoas eram salvas por obedecer à lei ou pela fé? A salvação sempre foi pela fé. Uns estavam crendo que o Messias viria. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu em Deus antes da lei. Nós cremos, porque nós cremos em um Senhor que já veio.
Ou seja, a salvação nunca foi pelas obras da lei, pela obediência aos preceitos da lei de Moisés. Aí você fala assim, Pipe, então por que esses caras estavam enchendo a paciência? Porque eles não tinham entendido a graça de Deus. E eles não tinham entendido de fato, aquilo que é de fato a verdadeira lei. A lei de Moisés, Gálatas vai vir com muita força e deixar isso muito claro. A lei de Moisés, ela vem para duas coisas. Primeiro, ela vem para mostrar para nós o caráter, o tamanho, a santidade de Deus. Ela vem para jogar os nossos olhos para o alto e falar assim, nu. É poderoso, é grandioso, é majestoso, é santo, é amoroso. Mas a lei também nos mostra que nós somos incapazes de chegar lá. A lei mosaica vem para justamente mostrar ao homem que ele é incapaz. Por isso que Paulo vai falar em Gálatas mais para frente que a lei é um aio para Cristo, ou seja, é um condutor para Cristo. Porque quando eu tento obedecer à lei, e se você ler todo o Antigo Testamento, você vai ver que o povo de Israel nunca conseguiu. Porque eles tinham que sacrificar. Se eles tivessem capacidade de obedecer, se o homem tivesse capacidade de obedecer, o sacrifício seria desnecessário. Não é verdade? Mas Deus providencia os sacrifícios. Mas Ele, de fato, o providenciou na pessoa de Jesus Cristo, o sacrifício último e final sobre todas as coisas. E agora, esses falsos irmãos estão bisbilhotando a vida de um povo que estava livre. A vida de um povo que estava livre da religiosidade. Talvez você pense assim, não, cara, eu não tenho muito problema com religiosidade. A grande verdade é que todos nós temos dois problemas muito fáceis de entrarmos nele. Ou a religiosidade, uma moralidade que é pesada para que eu alcance algo, ou uma certa graça barata. Porque muita gente, ao ouvir que Cristo nos salvou para a liberdade, fala, não, então já que é para a liberdade, vamos comer, vamos beber, vamos para a balada. Usa da graça de Deus para a licenciosidade. Não é isso que Paulo está brigando aqui. Paulo está dizendo que eles estavam bisbilhotando e interferindo na liberdade deles não terem sobre eles qualquer peso de coisas externas que contribua para a salvação. Ou seja, se eu prego de jeans ou terno, qual é? Eu falo assim, eu não vou ouvir o Pipo porque ele não prega de terno, porque pastor mesmo prega de terno. Ah não, porque crente mesmo usa isso, fala assim, tudo mais. Irmãos, se você coloca usos e costumes como fator para te levar ou para determinar o seu relacionamento, é isso que Paulo está falando, ó, aqui não. Porque tem gente que oprime a gente. Existem irmãos que oprimem a gente com certas coisinhas. Falam, olha a roupa da irmã. Essa irmã não pode ser crente. Eu vi o pastor assentado no boteco, tomando guaraná, e os outros tudo tomando cerveja. Misericórdia. Não, irmão, é glória a Deus, porque alguém está lá fazendo diferença, tomando guaraná. Sabe por quê, irmãos? Porque toda religiosidade é justamente isso que faz, olha, vocês têm que criar uma cultura gospel, um gueto gospel, é roupa gospel, é música gospel, é brinco gospel.
Ou seja, nós somos, sabe, separados do mundo. Não, é tudo gospel. Você só tem amigo gospel. Aí separa da esposa, aí eu pergunto assim, uai, não era gospel? Casamento gospel. Querido, nós não nascemos para viver em guetos. E o que Paulo está dizendo ao levar Tito com ele, Tito era um crente grego. Paulo coloca no quartel-general dos crentes judeus um grego. Falou assim, ó, eu trouxe aqui um crente grego, para vocês verem com seus próprios olhinhos que Deus opera com gente diferente de vocês. Eu trouxe aqui alguém que é diferente dos nossos usos e costumes. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu fui lá numa igreja de Belo Horizonte, que o povo é todo tatuado, de brincão. Falei assim, meu pai do céu. E na hora que eu olhei, aquele povo, grande é o Senhor, uns alargadores, assim, o povo chorando. Falei assim, meu pai, Deus salva qualquer pessoa. Deus salva gente de toda tribo, língua, raça e nação. Por isso Paulo leva Tito com ele. E ele diz que Tito não foi obrigado a se circuncidar-se, apesar de ser grego. O que Paulo está mostrando à igreja da Galácia, olha, se vocês estão se enredando a esse discurso, a essa baboseira desses negócios aí, ó, desses usos e costumes, desse judaísmo aí, olha só o que eu fiz. Eu vim aqui de onde eles falam que vieram. Eu vim conversar com os caras, para ver mesmo se é isso. Porque Paulo não tinha medo de ter a mensagem dele corrigida pelos outros apóstolos. Porque ele disse no capítulo 1 que ele não recebeu a mensagem de homem algum, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo não vai para Jerusalém para buscar aprovação, mas para buscar unidade, para desmascarar as pessoas que querem sectarizar a fé. Uma das coisas mais tristes que eu fico conosco, igreja evangélica, é que nós somos muito sectários. Não é verdade? Eu vivi isso há uns dias atrás. Eu fui na missa, lá da tragédia, lá de Brumadinho. Eu fiquei na porta da matriz da Igreja Católica Romana, abraçando e dando flores para as vítimas. E na hora eu pensei assim, puxa vida, a gente deve estar agora com vários cultos aqui, entendeu? Mas a gente não tem nenhuma força de unir o povo em prol de uma causa. Eu fiquei falando assim, puxa vida, quais as coisas que nos dividem? O que nós estamos vendo, o grito de Paulo, olha, vocês estão se dividindo por coisas que não somente são secundárias, mas que ferem o que é principal, que ferem o evangelho, que ferem a obra de salvação. Cara, presta atenção, vocês estão entrando numa furada. E eu trouxe Tito, e eu estou narrando isso para vocês verem que de onde eles falam que veio essa mensagem é mentira, porque o texto diz que Pedro, Tiago e João estenderam a destra da comunhão. Ou seja, o Evangelho nos produz, nos dá liberdade em duas instâncias. Uma liberdade cultural. É a mesma coisa que nós irmos lá na tribo de índio, onde a cultura deles é totalmente diferente da nossa. Nós apresentarmos Jesus para essas pessoas e ligar para cá, ô pessoal, manda 50 ternos e gravata para cá. E falar assim, olha, se vocês não usarem terno, vocês não são cristãos. É um exemplo simples, mas é opressor. É um exemplo simples,
mas nos mostra a capacidade que nós temos de adicionar coisas culturais ao Evangelho, que é acima de qualquer cultura. O Evangelho, ele não apenas transforma a nossa cultura, mas ele também está dizendo que o homem foi feito para fazer cultura. O nosso problema não é a cultura, mas sim a cultura que está baseada no pecado, que fere os preceitos de Deus. É por isso que é necessário que você entenda que a nossa salvação ou aceitação por Deus não está em não ir no cinema, em não ir para a praia, não está em não ter amigos crentes. Não, eu só tenho amigo crente, porque eu não quero me contaminar. Então vai ler Mateus 28. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, indo, façam discípulos. Se você não quer estar junto de quem não é crente, você não está obedecendo o chamamento de Jesus para fazer discípulo. O nosso problema é que muitas vezes a nossa fé e o nosso conhecimento do Evangelho é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que tudo se torna um conjunto de medo. Eu não tenho, sabe, eu tenho medo, porque eu só fico olhando para o pecado, mas eu não olho para Deus, para a liberdade que Ele me deu, e eu fico amarrado nessas coisas culturais. Ou seja, irmãos, você já percebeu o tanto de coisa gospel que estão enfiando na gente? Muita música que hoje é música gospel, só porque tem o nome de Jesus, é música gospel. Tem muita música que não é gospel, que fala mais sobre Deus, da beleza dele, do que muita música gospel. Mas a gente fica preso nos guetos culturais. A gente fica preso falando assim, não, esse cara aqui, ó, não, esse cabelo, cara, não tem jeito. Não, calça, querida, você não pode tomar a ceia. Ou seja, preso em coisas pequenas, diante de um evangelho maravilhoso, de um evangelho libertador. Libertador de quê? Libertador de nós mesmos, libertador do nosso próprio ego, do nosso próprio orgulho, do nosso próprio falso juízo. É por isso que Paulo grita, cara, vocês estão escravizando o povo de Deus. E ele leva Tito, e ele deixa isso muito claro. O Evangelho também nos dá liberdade emocional. Quando o nosso relacionamento com Deus se baseia na observação de um comportamento moral, caminharemos sempre em uma esteira infinita de culpa e insegurança. Deixa eu te explicar isso bem para não dar errado. Você não é salvo porque você é santo. Ou você não é salvo porque você obedece um conjunto moral de regras e você se torna santo. Você é santo porque você é salvo. E você busca ser cada vez mais santo porque você é grato e ama a Deus e quer ser como Ele, quer viver com Ele. Por isso que o Espírito Santo nos dá esse poder de nos relacionarmos com esse Deus grandão, esse Deus santo que a lei nos mostrou, nos ensinou sobre Ele. Mas que antes era impossível. Mas pela graça, pelo sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, agora eu tenho livre acesso ao Pai. Por isso eu não preciso mais sentir o peso emocional de culpa. Tem muito crente que anda com culpa no coração, com insegurança. Oh, será que eu vou fazer se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo? Cara, deixa eu te ensinar um negócio. O crente, ele anda com gratidão e alegria no coração. E ele busca ser santo, ele obedece não para ser salvo, ele obedece porque ele foi salvo. E ele quer amar, ele quer se relacionar de novo, ele quer fazer parte dessa beleza.
Eu não minto, não roubo, eu vivo e busco ser cada vez mais parecido com Cristo, não porque Cristo pode falar assim, não, você errou, vou mandar um raio na sua cabeça. Não, mas porque Cristo é precioso para mim. Porque Ele é tudo que eu quero, Ele é aquele que eu olho nas Escrituras e leio e falo assim, cara, eu quero ser transformado à imagem do meu Senhor, eu quero me relacionar com Ele. Será que nós temos isso na nossa vida? Será que esse Evangelho que nos liberta dessas amarras emocionais? E sem falar, irmãos, o tanto de crente que está preso a líderes que te cativam emocionalmente. Gálatas é um grito a essas pessoas que te mantêm no cabresto. Pastor, eu acho que o senhor está falando bobagem. Como você ousa falar contra o ungido do Senhor? Pastor, Deus me direcionou para ir para outra igreja. Eu não te libero. Se você for, você está em desobediência e vai ser amaldiçoado. Querido, grite contra essas coisas. Porque o Evangelho de Jesus nos livra das amarras emocionais. Nós nos relacionamos uns com os outros porque nós amamos e temos agora a oportunidade, o prazer de amarmos, porque a gente agora não mais se relaciona buscando, falando assim, não, eu vou dar um abraço ali no Sidney, porque ele tira foto, eu preciso dele aqui no culto, então eu preciso dar um livro para ele, para que nos próximos 6 meses eu garanta que ele venha tirar foto no culto. Não é assim? Em casa então, né? A esposa, não, hoje vou preparar um jantar, porque quando ela chegar, ela vai fazer isso porque eu quero, você sabe o que eu quero. Então, está tudo preparado. Irmãos, esse relacionamento é o relacionamento que o Espírito Santo nos capacita a viver fora dele. Vou preparar um jantar para minha esposa porque eu quero ver ela feliz. Eu quero que ela, seja amada. Eu quero que ela veja Cristo em mim e eu quero impulsionar ela. Ou seja, eu não quero líderes que estejam, crescendo embaixo de mim. Eu quero que cada pastor que eu cuido dessa igreja, cada líder, cada um que eu cuido, cada um que eu ensino, olha, que cada um voe a sua própria vida, escute sozinho a voz de Deus e sai voando e vai para onde for. Porque quando eu me encontrar com essa pessoa, seja onde for, eu falo, Pipe, muito obrigado, cara, que você sempre foi alguém que me julgou para cima. Mas tem gente que tem tanto medo também de perder o povo, que fica, oprimindo as pessoas emocionalmente. Paulo não suporta isso. Porque Paulo entende que a mensagem de Jesus, a mensagem, a boa notícia do Evangelho, é a melhor notícia, procedente da pessoa mais importante, falando do assunto mais urgente, dirigido às pessoas mais carentes. O nosso problema é que quando nós somos religiosos, nós vamos dividir as pessoas em importância. Ah não, o Pipe é pastor. Ele prega na matriz. Ele aparece na televisão. Não, o Pipe é diferente. Cara, que nada. Todo mundo aqui vem do mesmo lugar, do lamaçal de pecado. Todo mundo aqui tem os seus perrengues. Todo mundo aqui tem aquilo que Deus está trabalhando em você. Todos nós somos iguais. Por isso que todo religioso tem dificuldade de amar, porque ele se relaciona olhando ou para cima ou para baixo. O que Paulo fala é que o Evangelho, a liberdade, nos faz olhar para frente, olhar nos olhos das pessoas. E é isso que nós devemos ter. Porque quando eu acoplo alguma coisa ao Evangelho, à salvação, eu estou dizendo que alguns não conseguirão. Por isso eu excluo
algumas pessoas. Entende? Mas quando eu digo que é pela graça que Ele fez por mim, que não é aquilo que eu faço para Ele, mas aquilo que Ele fez por mim, sim, agora todos têm acesso ao Pai. Porque a salvação é pela fé. Fé não é algo que eu tiro do bolso e falo assim, eu tenho. Ao outro fala assim, puxa, não tenho. Fé é um dom de Deus. Ele abre os seus olhos, Ele te dá e você faz uma única coisa. Bandeira branca, amor. Ou seja, Senhor, eu me rendo. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou incapaz. Eu reconheço que ninguém pode me levar a Deus, mas o Senhor veio até mim. Por isso, eu confio na Tua palavra. Eu confio na Tua obra. Eu confio na Tua morte na cruz e na Tua ressurreição. Eu confio naquilo que o Senhor fez para mim, não aquilo que eu posso fazer. E a partir daí, a partir dessa salvação, que não é por mérito, não é por obras, eu começo a ter obras a partir da graça. Ou seja, eu começo a reproduzir as mesmas falas de Jesus em João. Olha, eu trabalho porque meu Pai trabalha até hoje, porque pelo Espírito eu vou ouvindo a voz de Deus. Significa aceitar que qualquer um e todos aqueles que estão em Cristo, independentemente de seus antecedentes culturais e étnicos. O Evangelho é para o rico, é para o pobre. O Evangelho é para gente de toda cor. O Evangelho é para gente de todo país. Porque quando Deus chamou Abraão, Ele disse, de ti serão benditas todas as nações da terra. E a religião amarra esse negócio. Fala que você tem que se conformar com uma cultura, uma religião étnica, que por mais que ela esteja dentro do plano de Deus, do processo de revelação de Deus, ela termina na vinda do Filho amado. O Evangelho produz unidade porque ele é essa destra de comunhão, que significa que temos chamados diferentes. Irmãos, apesar de ser gago, eu fui chamado para pregar. É um mistério doido. Todo dia, toda quarta-feira, domingo, terça-feira, segunda-feira, dou aula e tudo mais, todo dia eu tenho o mesmo frio na barriga. Porque todo dia eu lembro que se Deus não me ajudar, eu vou passar vergonha. Mas a pergunta que eu faço para você e para você em casa: qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Qual é o seu dom? O que você traz à mesa do reino? O que você traz à mesa dos diferentes? Porque nós não somos únicos ou unidos como uma batata cheia que vem e faz uma coisa só. Nós somos diferentes e pela nossa diferença, nós somos capazes de somar e mostrar uma coisa só. Qual é a sua diversidade que supre a minha falta? Qual é a sua riqueza que supre a minha pobreza? Qual é a minha riqueza que supre a sua pobreza? Porque é isso que fala, olha, eles entenderam que eu fui chamado aos gentios e eles aos judeus. E eles estendem a mão para mim. Hoje para a gente isso é algo meio bobo já, né? Mas naquela época, estender a mão não era só assim, opa, e aí, tudo bom? Beleza? Não, falou assim, olha, eu tenho parte com você. Olha a mensagem que Paulo está mandando às igrejas da Galácia, dizendo que ele foi no quartel-general dos caras. E ele disse assim, olha, não tem divisão entre nós. Eu sou apóstolo, Pedro é apóstolo, João é apóstolo. Nós estamos unidos na mensagem. O que eles achavam, o que esses falsos irmãos achavam que ia conseguir, eles perdem.
E por último, uma das coisas lindas que esse texto nos trata, diz assim: eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos judeus. Somente a única coisa, a única ressalva, não de falar assim, olha, não faça isso, mas a única coisa que eles pediram para nós, olha isso, que nós nos lembrássemos dos pobres. E Paulo fala assim, o que eu me esforcei por fazer. É complicado ver gente que usa a mensagem para mostrar riqueza. Irmãos, eu fico tão feliz de ver tanta gente que ama a Deus e compartilha, às vezes, o pouco que tem com quem não tem. Eu vejo tantas igrejas nossas de Lagoinha, tantos projetos maravilhosos que estão levando crianças que não têm oportunidade, irmãos, de ter o ensino que eu tive, escola particular, os melhores colégios. Eu olho assim e falo assim, cara, eu quero dar a esse menino a oportunidade, alguma chance que eu tive também. Igreja não dá esmola. Igreja não dá o resto, igreja investe nas pessoas. Se você tem lá a planilha da sua vida e coloca dízimo como despesa, você não entendeu o que você está fazendo. Dízimo não é despesa, oferta não é custo, oferta é investimento. A igreja que não pensa nos pobres, ela esquece que Deus se fez carne e habitou entre nós. Salmos diz que Ele se fez por um tempo um pouco menor do que os anjos. Jesus é justamente a expressão exata de um Deus que se rebaixou, que foi reconhecido em figura humana para salvar pecadores, que são piores do que pobres, porque estão em uma outra condição de mortos. Irmãos, a pobreza não é pecado. A pobreza é uma oportunidade que nós temos de nos unir. Tem muita gente que fala assim, não, a gente tem que pregar para salvar a alma, pastor. Irmão, pregue o evangelho todo a um homem todo. Nós somos criados para cultivar a terra, para cultivar cultura, para criar uma sociedade humana que resplandeça a glória de Deus. O que Paulo e Barnabé provavelmente foram ali fazer, levar donativos à igreja pobre da Judéia. Nós devemos entender. Crente não dá dízimo porque Deus vai dar mais, não. Crente dá dízimo porque ele entendeu o tamanho da família que ele faz parte. Eu não dou dízimo porque eu quero mais de Deus, não. Eu dou dízimo porque eu já tenho tudo que Deus quer de mim. Eu posso ter 100 reais, eu posso ter 1 milhão de reais. É aquele que se acha rico, sendo que ele está morto. Aquele que se acha, e você fala assim, puxa vida, esse cara não entendeu nada. E a gente toma a verdade do filme da Dory para nós, né? Do Nemo. Irmão, continue a nadar, persevera. Somente se lembrem dos pobres. É uma questão de mudança de mentalidade. Porque precisamos usar todo o nosso dinheiro para nós mesmos. Porque precisamos usar todas as coisas para nós mesmos. E deixa eu te dizer uma última coisa.
Muitas vezes o dízimo se torna um livramento para uma vida cristã medíocre. Já dei o dízimo, fiz minha parte. Aí você olha aqui, do seu lado tem alguém que não teve uma refeição hoje. Você fala assim, problema é da igreja. Vai lá na beneficência e pede a sua cesta básica. Irmão, você está falando sério? Quando 10% se torna um marco regulatório, eu esqueço que Deus me deu foi tudo. E que se eu tiver que ajudar o meu irmão com mais, porque Deus me fez ver. Se você viu a necessidade de alguém, foi você que viu. E se você viu, você é responsável em ajudar, em se compadecer. Você é responsável em estender a mão. Nós temos tantos projetos lindos na nossa igreja. Tantos projetos que hoje a gente está aí, né, passando aperto, porque irmãos querem reter o que Deus deu. Somente venhamos a nos lembrar dos pobres. A nossa unidade é conduzida pelo Evangelho. Qualquer coisa que deturpe o Evangelho deve ser motivo para um rompimento de relacionamento com aqueles que deturpam a verdade. Nós não estamos buscando unidade a qualquer custo. A unidade vem de uma verdade. E essa verdade nos molda a unidade e nos capacita a ela. Tudo aquilo que ferir o Evangelho, você tem que ser como o apóstolo Paulo. Você tem que dar o grito. E por isso, hoje, nós vamos ceiar. Eu peço que a turma já aí tenha o pão e o cálice. Se você não é um irmão, você ainda não disse que eu confio em Cristo, você ainda, não é alguém que vive para Jesus, esse momento não é para você. Mas tem um momento para você. E esse momento é agora. Talvez você ouviu essa mensagem e você se percebeu totalmente alheio a Deus, longe de Deus, e seu coração ficou pequenininho. Talvez você está aqui e você sente essa vida culpada, insegura, porque você nunca disse, Jesus, eu confio em Ti. Você nunca disse, eu te aceito, eu reconheço que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Talvez você está aqui nessa noite e você está longe desse evangelho, dessa boa notícia, desse presente. Mas nessa noite você quer falar assim, Pipe, eu quero voltar. E da maneira que estamos, eu quero que você seja corajoso para dizer, Pipe, eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero voltar a Cristo. Eu quero voltar aos caminhos.